A ONG internacional Human Rights Watch sugere que o Brasil deveria adotar estratégias novas para combater o crime organizado e sua infiltração no Estado. O alerta está no relatório anual que observa a situação dos direitos humanos em mais de 100 países. O relatório foi divulgado hoje e de São Paulo, a Paula Araújo traz os detalhes para a gente. Bom dia, Paula. Oi, Rafael, Bárbara, tudo bem? Bom dia a todos aqui no Conexão. Pois é, eu estou falando com vocês agora ao vivo da sala onde esse relatório foi apresentado aqui na região central de São Paulo, um relatório bastante extenso com 529 páginas. Participaram aqui dessa apresentação, desse resumo para a gente, os integrantes da ONG Human Rights Watch e também a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E por que tão importante? Porque chamaram, foi esse convite para a Samira Bueno. Porque na parte que se fala sobre o Brasil dentro desse relatório mundial de 2026, existe a citação a uma pesquisa recente que fala o seguinte, que os brasileiros, eles têm a maior preocupação, sabe qual? A segurança pública, a violência. O que eles explicaram aqui? Por que os brasileiros temem tanto a violência? Porque ela é algo muito democrática. Então, ela atinge todo mundo, de todas as classes sociais, de todos os lugares. E também se falou que os brasileiros eles têm uma percepção cada vez maior da presença do crime organizado, das facções criminosas e desse vínculo das facções criminosas com o Estado. Então, também a gente vê recentemente, aqui eles falaram sobre, nessa apresentação, sobre operações da Polícia Federal, por exemplo, mostrando a relação do crime organizado com a polícia, com grandes empresários, com fundos de investimentos, também com políticos, e que essa conexão precisa ser revelada. Diante disso, a ONG alerta o seguinte, que o Brasil deveria adotar estratégias novas para combater o crime organizado e identificar esses vínculos entre criminosos e pessoas que fazem parte do poder público. Além dessas mudanças que precisam ser feitas no enfrentamento ao crime organizado, o relatório da ONG Human Rights Watch, que foi divulgado agora há pouco aqui no centro de São Paulo, também aponta o seguinte, o aumento da violência policial e fala que as polícias brasileiras atuam com estratégias que aumentam a violência. Inclusive, só para destacar aqui, tem dado do Ministério da Justiça, que foi atualizado ontem, que fala o seguinte, que os policiais foram responsáveis por 6.519 mortes em 2025, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. O que eles falaram aqui, de forma resumida, é que o policial ele tem o direito de se defender, mas que a forma como isso aconteceu precisa ser feita de forma mais clara. Então, eles explicaram, por exemplo, que muitas vezes, quando acontece alguma morte, causada por um policial, por uma intercorrência policial, essa morte ela tem apenas como testemunhas os policiais e, muitas vezes, a perícia não é feita no local, então não tem nem como o Ministério Público avançar com essa situação, como o promotor seguir com o caso, porque não existem provas. Bom, muito foi falado aqui, como eu falei, um relatório extenso de 529 páginas, a gente vai seguir falando um pouco mais sobre isso aqui no Conexão, não é isso, Rafael, Bárbara? Vamos sim, Paula. É um relatório com nuances, com aspectos bastante importantes e nós separamos um deles aqui para mostrar quem está nos acompanhando. O relatório da Human Rights Watch indica que 72% da população mundial, 72%, vive sob regimes autoritários e que o mundo enfrenta um avanço autoritário impulsionado pelo governo do presidente americano Donald Trump. A gente separou aqui algumas imagens para vocês no nosso telão. O documento classifica quase 200 países em 5 escalas. 3 em autocracia fechada, 35 em autocracia fechada, 51 em autocracia eleitoral, 4 em autocracia zona cinzenta, 13 em democracia zona cinzenta, como nós estamos mostrando aqui para vocês, 46 em democracia eleitoral, como é o nosso caso aqui, o Brasil está classificado ali, democracia eleitoral, e 29 como democracia liberal, como o caso dos Estados Unidos. Mesmo com os Estados Unidos no espectro democrático, a ONG questiona se os direitos humanos sobreviverão à era Donald Trump e afirma que o mandato do presidente dos Estados Unidos se destaca por um flagrante desrespeito e graves violações desses direitos. Entre as ações do segundo governo Trump citados no relatório estão o ataque à Venezuela, que aliás ontem completou um mês, captura de Nicolás Maduro, a deportação e envio de imigrantes para prisões em El Salvador,
os ataques de agentes federais de imigração, o ICE, e a saída dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E sobre esse relatório, nós vamos conversar agora com o César Munhoz, que é diretor da Human Rights Watch e que está ao lado da Paula Araújo. Bom dia, Paula, por favor. Ô, Rafael, pois é, eu estou aqui ao lado, então, do César Munhoz, diretor da ONG aqui no Brasil. Obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Globo News. E eu acho que o principal objetivo, pelo que a gente percebeu aqui do relatório, é fazer um panorama realmente do que está acontecendo e também sugerindo mudanças. Então, vou começar, acho que a nossa conversa do que o Rafael falava com relação à questão do Donald Trump. Quais foram as sugestões do que deve ser feito a partir do que a ONG apontou nesse relatório? Bom dia. Bom dia, obrigado. Um prazer estar com vocês. Olha, eu acho que estamos em um momento crítico a nível mundial. Eu estava pensando hoje de manhã que acho que meus filhos e meus netos vão me perguntar o que você fez nesse momento, né, em que o sistema internacional de direitos humanos estava em tanto risco, né? Porque a gente viu durante muitos anos a Rússia e a China adotando políticas hostis aos direitos humanos. Mas agora temos os Estados Unidos, com o governo Trump, se juntando a esses países autoritários, na prática, para desmantelar o sistema internacional que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, para você conseguir soluções pacíficas para os conflitos entre países. Então, o que está sendo criado agora é um sistema no qual as superpotências estão impondo a sua vontade e colocando os interesses econômicos, políticos e militares sobre o bem-estar das pessoas, sobre os direitos básicos das pessoas. E você me pergunta o que podemos fazer sobre isso. É uma pergunta excelente. Eu acho que este é um momento de ser corajosos, né? É um momento muito importante para países como o Brasil, que tem uma voz muito importante como uma democracia forte, uma democracia do sul global, que tem muito que aportar ao mundo, tem muitas lições que dar. Junto com países como o Canadá, como a União Europeia, como a Austrália, como a África do Sul, Coreia do Sul, precisamos uma aliança estratégica dessas democracias para juntas defender os direitos e liberdades básicas das pessoas. César, eu vou só passar a palavra então para o Rafael e para a Bárbara. O César está ouvindo vocês. Ótimo. César, muito obrigado por nos atender. Aqui no Brasil, parcela importante da nossa população não tem os seus direitos garantidos por estar subjugada a quadrilhas de traficantes de drogas, a milicianos. E no relatório vocês indicam que o Brasil deveria mudar a estratégia de segurança pública, né? O que é que nós podemos fazer aqui para devolver a parte importante da nossa população a possibilidade de viver na integralidade os seus direitos humanos, hoje parte deles roubados por bandidos ou milicianos, seja lá o que for? Olha, acho que isso é uma pergunta fundamental, porque a segurança pública no Brasil tem que funcionar para todos, tem que funcionar sem importar a sua raça, sem importar o bairro onde você mora. Toda pessoa tem o direito de sair na rua sem ter medo de ser assaltada, né? E você não pode estar em uma situação onde grupos criminosos determinam ou têm poder sobre a vida das pessoas. A questão aqui é qual é a estratégia inteligente para você combater esses grupos. Temos um exemplo, a Operação Contenção do Rio de Janeiro no ano passado, que acabou com 122 pessoas mortas, inclusive 5 policiais. O que mudou nessas comunidades agora, se você for lá? Não mudou nada, não mudou nada. As facções criminosas estão presentes lá, com o mesmo controle sobre as pessoas, e você teve um confronto que provocou terror na comunidade, matou 5 policiais e não teve impacto, né? O que precisamos é uma nova estratégia de segurança pública baseada na inteligência, na investigação independente, com perícias independentes, com coordenação entre órgãos federais e estaduais e que atinja os grupos criminosos onde dói. E isso é nas fontes de renda, na lavagem de dinheiro, nos contatos e vínculos entre esses grupos e agentes do Estado.
né? Porque para esses grupos operarem da forma que estão operando e se expandindo no Brasil, é porque tem contatos e tem policiais que estão ajudando e isso forma parte desses grupos criminosos. Tem políticos também, tem esse envolvimento. Aí é onde temos que atuar. Agora, César, vocês falavam, inclusive, aqui na apresentação, que é importante ter novas práticas nas investigações, até porque o que o crime organizado fazia há 10 anos é diferente do que faz hoje. Tem um alcance totalmente diferente. Sim, exatamente. Você pensar que um Estado sozinho da federação no Brasil vai conseguir desmantelar um grupo criminoso de nível nacional, como os que temos no Brasil, é uma ilusão. Não pode. Assim, os grupos criminosos têm se expandido pelo Brasil inteiro, têm presença na Amazônia, têm envolvimento no garimpo ilegal. Para você realmente ter uma ação efetiva contra esses grupos, você precisa uma ação nacional, uma coordenação nacional, uma investigação nacional, esse tipo de coordenação. Agora, um dos obstáculos para que isso aconteça é a suspeita dentro dos próprios órgãos de segurança de que a informação vaza. Né? E por quê? Porque tem esses vínculos, tem essa corrupção que dificulta a investigação e a ação integrada dos órgãos. Por isso é tão importante a ação do Ministério Público, eu destacaria, porque o Ministério Público é a instituição brasileira encarregada do controle externo da polícia. E é fundamental essa melhora da atuação, as investigações sobre mortes causadas pela polícia para ter uma segurança pública mais efetiva no país. César, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Globo News com um assunto que é tão importante, que a gente precisa debater cada vez mais. E obrigada também, claro, pelo trabalho da ONG, que tem uma relevância gigantesca internacionalmente e, claro, que mostra para a gente muito do que a gente precisa observar.